Olá, está começando mais um Conexão Viajar para Estudar e como vocês já sabem, nesse programa eu trago perguntas sobre pós-graduação no exterior para que a Má possa responder para vocês. E se você tem uma pergunta, se você tem uma dúvida sobre pós no exterior, comenta aqui, deixa seu comentário aqui na caixinha desse vídeo para que a gente possa fazer um outro Conexão Viajar para Estudar falando sobre esse tema. Isso aí. E hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema. Você fez faculdade de tecnólogo? Você pode se candidatar para uma pós-graduação no exterior? E inclusive mestrado. Isso, inclusive mestrado, tinha esquecido dessa. Roda a vinheta. É isso aí, galera. Então vamos logo fazer aquelas famosas definições e conceituações que eu acho sempre importante em casos como esse. Pós-graduação no exterior para quem fez tecnólogo. Mas antes, vamos definir o que é o tecnólogo. Que tipo de curso é esse? Que tipo de graduação é essa? Para que a gente possa entender aí por que tem essas dúvidas. Legal. Bom, quem está matriculado num curso de tecnólogo sabe, né? Mas talvez essa dúvida venha de você que está ajudando um amigo ou uma amiga, um filho, filha. Então, tecnólogo é um curso de graduação de 2 a 3 anos de duração. Então, este curso de graduação, aqui no Brasil, dá direito que o tecnólogo, né, a pessoa que é formada e que recebeu esse título, entre num mestrado aqui no Brasil, entre numa pós-graduação, stricto sensu, mestrado, e numa pós-lato sensu, especialização, certo? Certo. Então, basicamente, ela é uma graduação uma graduação normal. De 2 a 3 anos de Isso. duração. Então, assim, eu já tenho a minha resposta, assim, qualquer pessoa que fez tecnólogo, ela pode se candidatar a uma especialização, a um mestrado ou a um doutorado? Bom, vamos lá. Então é interessante... No exterior? Ótimo. Desculpa. É interessante a gente entender o seguinte, Dé. Quando a gente está falando de pós-graduação, a gente está falando de tudo que você vai cursar, né? Todos os cursos que você vai fazer depois de ter recebido o seu título de graduação. No exterior, isso também funciona assim. Tanto que, por exemplo, em inglês, a gente tem o nome undergraduate, que é a pessoa que ainda não recebeu um grau, então ela está cursando o undergraduate. Quando ela se gradua, ela é uma graduate, e aí ela pode ir para graduate school, tá? Então essa é a definição correta de o que é pós-graduação, tanto no Brasil quanto no exterior. Aqui no Brasil a gente tem aqueles 2 tipos que eu já citei, mas isso não reflete o que a gente encontra de pós-graduação aí no mundo, né? Então, por isso que eu faço essa generalização para explicar, para ficar mais fácil, falando que tudo que você cursa depois da graduação, você está cursando como pós-graduação, tá? Mas essa pós-graduação, ela pode ser cursada, por exemplo, na Graduate School, na Extension School, ou nas próprias faculdades que também oferecem títulos de graduação, né? Bom, e aí você me perguntou, o tecnólogo, ele pode fazer especialização? Pode fazer especialização, e a gente vai falar mais sobre isso, porque eu acho particularmente que é o que mais vai ajudar o tecnólogo a conquistar uma carreira bem-sucedida no Brasil ou no exterior. Certo. Tá? E, inclusive, eu fiz um vídeo falando sobre o retorno do investimento. Dei uma aula sobre isso, sobre quanto isso retorna para o seu investimento. E o tecnólogo pode entender que se ele fizer um investimento desse na carreira dele, bem planejado, bem estruturado, ele pode ter um retorno enorme, porque há necessidade de trabalhadores qualificados e muitas das qualificações dos tecnólogos, elas são necessárias não só aqui no Brasil, mas no mundo. E você ter um curso de especialização que te torne ainda mais especializado em problemas que são latentes no mundo, podem te dar assim um diferencial, você vira um foguete.
Entendi, muito bom. Então, isso é especialização. Tá, deixa eu só fazer um comentário sobre a aula. A aula tá nos comentários não, tá aqui no canal. Tem a playlist das aulas que são realizadas todas as segundas-feiras, então se você quiser conferir essa aula que a Má falou, procura aqui no canal a playlist sobre as aulas que são dadas na segunda-feira. Então, tá fácil de achar, mas eu vou deixar o link aqui para vocês acessarem mais fácil, tá bom? É isso aí. Vamos lá, você falou aí da especialização, que é um caminho mais viável, né? Um caminho talvez mais natural. É um caminho que está disponível sem nenhum esforço, no sentido que você está disponível em todos os países estrangeiros que você pensar, que você entender de legal para o seu estilo de vida, para sua prospecção de carreira. É muito tranquilo a especialização como uma rota direta de estudo no exterior pro tecnólogo. Tá. Tá? Então um processo Desculpa. E não só pro tecnólogo, mas também pro bacharel, né? Que pode fazer uma especialização. É muito interessante. É um caminho que qualquer pessoa graduada pode seguir, Exato. né? Aí, independente de ser tecnólogo ou não. Esse caminho da especialização, eu acho que se enquadra nisso que você está comentando, né? Isso. Ele é um caminho, eu não vou dizer que é menos tortuoso, mas talvez é um caminho onde você encontre mais opções, né? Exatamente. Você não está sendo tão, talvez, específico num curso, numa metodologia de pesquisa sobre um determinado assunto, talvez ele seja uma oportunidade um pouco mais ampla, né? É vasto, exatamente. Acho que essa é a palavra, amplo, é vasto. E eu acho que se as pessoas tiverem interesse, né, comenta aí se você tem interesse, que a gente faça uma conexão só conversando sobre especialização e todas essas oportunidades, porque, em geral, os requisitos de admissão para especialização, eles são mais específicos para aquele curso, não tem requisitos de admissão que às vezes são tão seletivos, porque às vezes tem mais quantidade de turmas, tem mais ofertas, mas enfim, só para a gente amarrar esse assunto, né? Tá, entendido. Agora partindo para um outro tipo de pós no exterior, que é o mestrado. Certo. Nesse caso, como que o tecnólogo poderia fazer a sua candidatura para um mestrado no exterior? Será que pode, né? Acho que essa é uma dúvida. A primeira pergunta talvez é tranquilo, é normal, é permitido? Isso, boa. Faz esse esclarecimento aí. É super importante, né? Porque aí entra naquela questão mais burocrática de tempo de duração dos cursos, de quanto dura um curso num país, quanto dura um curso no outro. Entra num assunto que se chama educação internacional comparada. E aí, a gente tem que entender quais países que aceitam, tem que ter um conhecimento um pouco mais técnico para você poder montar um plano de candidatura bem estruturado dentro daquilo que você, que quer estudar fora, está disposto ou está disposta a fazer. Tá, explica pra gente qual é esse conhecimento técnico. Exatamente, eu vou explicar porque é assim. Tem alguns países em que, para você entrar num curso de mestrado ou de doutorado, é necessário que você tenha feito uma graduação de pelo menos 4 anos. Então, alguns países são bem explícitos nessa linguagem. Então, exemplos: Canadá, Estados Unidos, tá? Já outros países, como por exemplo, os países da Europa, Portugal, Espanha, França, Alemanha, a graduação lá, e são os países que aderiram ao processo de Bolonha, eles aceitam graduações de 3 anos, por exemplo, como mínimo para entrar no ensino superior, no próximo nível do ensino superior, que é o mestrado. Certo. Né? Só que, se você fez, por exemplo, um tecnólogo de 2 anos, o que você vai precisar fazer se você quiser estudar no Canadá ou nos Estados Unidos? Você vai precisar cursar mais 2 anos de ensino superior. Você precisa tirar um diploma de bacharelado? Não. Você pode, por exemplo, fazer um segundo tecnólogo.
Isso te dá 2 graduações de 4 anos e você consegue Pode com somar isso daí e fazer os 4. Exatamente, aí você consegue com isso demonstrar que você tem aptidão para entrar num curso superior de 4 anos. É uma medida que eles exigem, talvez, para você demonstrar uma certa maturidade dentro de um Exato. nível do ensino superior, né? É uma medida de maturidade acadêmica, porque naquele sistema de ensino se entende que a maturidade acadêmica para cursar uma pós-graduação de nível de mestrado acontece depois de um curso de 4 anos. Tá certo. Faz um sentido, sim, né? Cada sistema de ensino tem as suas premissas, assim como a gente tem aqui no Brasil, tem fora. E aí tem um outro porém, né, dessa questão de legislação e ensino superior. Tem países que dizem assim, ou países e até universidades, que se você, isso mais para a Europa, né, então eu tava falando, só voltar. Então para a Europa, tem aqueles países que aceitam se você fez uma graduação de 3 anos. O tecnólogo que fez um curso de 2 anos ou 2 anos e meio, Eu ia te perguntar isso. ele tem que cursar mais 1 ano ou um semestre. Que pode ser lá também. Pode ser lá, exatamente. Ele pode fazer isso como um intercambista. Então, a pessoa é tecnóloga. Ela pode ir fazer um intercâmbio. E, galera, se vocês estiverem escutando um barulhão ali fora, que tá um... Tem uma quadra aqui fora e o pessoal tá batendo uma bola nervosa. Mas acho que tá dando para ouvir tranquilo. Então, vamos voltar no foco aqui. Então, se a pessoa tem 2 anos de curso, ela precisa fazer mais 1 ano, ela pode ir para fora como visiting student, free mover. Então, tudo isso, por exemplo, que eu ensino na mentoria, na jornada Viajar para Estudar. Tá. Como que você faz, né, para fazer admissão nesses tipos de programas. Como você pode, por exemplo, se matricular como aluno especial por mais 1 ano aqui, né? Mas você precisa comprovar com o histórico escolar que você cursou. Esse 1 ano especial pode ser aquilo que você comentou, acho que lá no início. Eu não sei se foi nesse vídeo ou se foi em outro, talvez Acho que esteja foi em outro confundindo, programa mas de conexões que eu já expliquei. Você comentou alguma coisa sobre o estudante visitante, observador, não é? Estudante visitante. Então, aluno ouvinte, Isso, por aluno exemplo, ouvinte, aluno ouvinte. tem o problema de, às vezes, ele não poder se matricular. Precisa estar na chamada, precisa ser emitido um documento da faculdade que você cursou aquela quantidade de aulas. E assim, não vai obter o diploma, obviamente. Sem diploma. Mas talvez um comprovante aí a universidade pode emitir. O que você pode fazer é ir lá na sua faculdade, onde você já foi um aluno, já teve vínculo, e perguntar: olha, eu gostaria de cursar mais 1 ano, e aí tem que ser 1 ano completo, né, de X matérias. E se for uma faculdade particular, possivelmente você vai ter que pagar, né, você vai ter que pagar pela sua participação, vai ter que fazer trabalho, chamada, tudo, mas você está integralizando mais 1 ano e aí eles emitem um histórico para você. E aí você talvez seja aquele tipo de aluno que você vai cursar uma matéria com uma turma, uma outra disciplina com outra turma. Sim. E você pode escolher. Sim, você pode escolher, interessante Você vai ver matérias, por exemplo, isso é muito interessante, do tipo assim, quais são as matérias que eu vou precisar nesse futuro mestrado que eu quero fazer? Você vai fazer um link lá. Quais são as matérias que eu tenho que mostrar que eu sou bom ou boa? Quais são as matérias que eu talvez não tenha ido tão bem lá na graduação? Fui mal de matemática financeira. Eu posso recuperar agora. Será que tem, sei lá, um outro curso de matemática de outra turma, com outro nome, que eu possa fazer? Sim. Porque aí também você não pode fazer o mesmo curso, porque senão a sua faculdade lá vai entender que não é uma recuperação, Entendi. Pode ser também, aí é uma coisa, não sei se é o mais correto fazer, mas a pessoa pode praticar algumas matérias nas quais ela se sente mais confortável. Também, é interessante isso. Eu gosto que o André faz umas perguntas sempre para ajudar vocês, perceberam, né? É excelente. Se você for um bom aluno em alguma coisa, por exemplo, talvez você não tenha tido matéria nessa aula, mas é uma coisa que você tem certeza que você vai tirar uma nota boa. Você pode escolher também. Então, você vai escolhendo ali estrategicamente. A estratégia é muito importante nessa hora. Mas nunca esquecendo que tem que ter um link ali, né, com a disciplina ou o programa que você vai fazer lá na frente, né? Não adianta você escolher, vou escolher uma matéria aqui super simples,
Ou até uma matéria que relativamente não seja simples, mas que você tenha um certo domínio, uma certa aptidão, aí você vai fazer essa matéria, mas por causa desse conforto aí, mas ela não faz nenhuma relação com o que você vai estudar ali na frente. Não faz muito sentido, né? Pois é, então tem que estar dentro da estratégia, né? Poderia até ser uma eletiva muito louca, vamos dizer assim, uma coisa muito fora da curva para você? Pode ser. Mas é importante você pensar o que você está comunicando quando você está mandando isso no seu histórico, né? Uma vez que você é um tecnólogo, a gente está falando aqui com pessoas que são tecnólogos e que querem ingressar no mestrado. Então, você que é tecnólogo, que quer fazer um mestrado no exterior, é possível. Você precisa montar a sua estratégia, você precisa se organizar, fica atento. E tem mais um extra aqui, que alguns países, lá quando você vai ver qual é a exigência de admissão, né, qual é o grau que precisa ter para poder entrar no mestrado, falam assim, que se você for autorizado a entrar no mestrado no seu país, logo você só precisa submeter uma declaração que comprove isso. Então, você tecnólogo que pode fazer mestrado aqui no Brasil, também pode enviar uma declaração, e essa declaração também pode ser cópia da legislação, com tradução, para que isso seja perfeitamente entendido. E aí, beleza, pode entrar no mestrado, e aí, tendo um mestrado, você pode entrar no doutorado, principalmente por conta do tempo de curso e a estrutura do curso de tecnólogo, é importante fazer um mestrado antes do doutorado, mas é possível. Entendi. Esse macete aí que você comentou, que se se uma universidade aqui no Brasil entender que esse aluno ou aluna que tem esse tecnólogo, se ela entender que ele pode fazer um mestrado no Brasil, quem vai indicar isso é a própria universidade. Ele vai escolher uma universidade que vai indicar isso para ele? Ou como é que é esse processo? Porque eu não entendi muito bem. A pessoa assim, é entendido que lá pode, aqui pode, mas quem que dá essa chancela? Então, é interessante entender isso e que isso fique bem claro. Todos os tecnólogos são autorizados pelo Ministério da Educação a entrarem em cursos de pós-graduação stricto sensu, mestrado aqui no Brasil. Eles podem se candidatar, tá? Então, isso é legislação, isso está publicado na nossa legislação. Agora, não tenho isso de cabeça, mas depois a gente pode falar mais sobre isso. E aí, se a universidade lá no exterior tiver dentro das orientações do processo seletivo dela, falando que caso você seja autorizado com seu título a cursar no seu país, por isso que eu falei do Brasil, dessa questão. Seu título com seu diploma, né? Seu diploma de tecnólogo. Se você é autorizado no seu país, ela só precisa que você envie o seu diploma mais essa comprovação, que no caso é o anexo da legislação. Isso, então não é a universidade que tem que se responsabilizar pela formulação de um documento, basta ele se apoiar nessa legislação e ter isso documentado, enfim, como você comentou aí. É que às vezes a própria universidade pode emitir uma declaração simples, falando, olha, o grau de tecnólogo emitido pela nossa universidade permite que o candidato... Às vezes, na tradução, aí é um hack, aí é um macete. Se você pega um documento que tem menos palavras, vai custar mais barato a tradução, porque esse é um documento que possivelmente você vai ter que fazer uma tradução juramentada e fazer um apostilamento de AIA. E cartório a gente sabe que é caro. Exatamente. Então, é só por isso. Então, talvez se você tiver uma declaração um pouco mais breve, isso facilita. Mas bem também objetiva, né? Mas também não é toda instituição de ensino que é tão fácil. Às vezes isso é um pouquinho, às vezes, difícil na secretaria da sua instituição eles entenderem para que eles precisam emitir. Aí vai te cobrar também. Então, às vezes é mais fácil só pegar a legislação que está disponível para todo mundo no site do Ministério da Educação, imprime e faz os procedimentos e pronto. Entendi. Se livra.
E na sua fala você me fez aparecer mais uma dúvida que eu acho que também é interessante. Você falou assim, a pessoa que tem a especialização, ela faria a especialização e daí ela pode seguir para um doutorado. Não, eu falei o mestrado. Ela Ah, faz o mestrado, entendi. porque o tecnólogo, ele não tem tanta carga horária de trabalho científico. Então, não tem normalmente as cargas horárias, que a gente já falou até num outro Conexão, sobre pesquisa científica, metodologia científica. O tecnólogo, ele é um curso que ele é bem focado no mercado de trabalho. E por isso que antes eu estava falando um pouco que quem quer realmente fazer um curso no exterior para se desenvolver mais ainda para o mercado de trabalho, precisa fazer uma especialização. O mestrado, e aí eu acho também que é um assunto longo para a gente desenvolver em outras oportunidades, mas a gente pode falar um pouco agora. O que um mestrado pode ser interessante para um tecnólogo? Um mestrado pode ser interessante para um tecnólogo se ele quiser passar a conhecer mais sobre a área dele, né, do ponto de vista científico. Se ele quer aprender mais ou quer aprender a fazer pesquisa nesta área que ele estuda. Ou pode ser interessante também, caso ele pretenda, ele ou ela, né, pretenda ser professor universitário. Então, é importante entender qual é o seu objetivo de carreira no curto, médio e longo prazo. E isso vai te ajudar a entender se você precisa de uma especialização, de um mestrado ou de um doutorado. Perfeito. Mas se a pessoa tem o tecnólogo aqui, aí quando ela vai estudar no exterior, ela opta por fazer uma especialização no exterior. Essa pessoa sim pode pular não, ela pode, daí que ela concluir essa especialização, se candidatar a um doutorado? Ou talvez ainda se enquadre bastante nisso aí que você estava falando? Acho que Eu sim, acho que depende um pouco, né, do tipo de especialização. A gente tem que lembrar que a gente tem tipo de especialização de 15 dias, de 1 mês, de 2 meses, até especializações de 18 meses, que são... Tem países que o mestrado é de 1 ano, né? Então é importante, e até complementando um pouco sobre o mestrado, tem países que o mestrado ele é dividido em mestrado acadêmico, que vai falar sobre pesquisa, vai formar professores, futuros professores universitários também, e tem países que também tem o caminho do mestrado mais aplicado, que é você pegar aquilo que você aprendeu e ir trabalhar em cima disso. Fica aí uma linha mais técnica mesmo, né? A pessoa já fez o tecnólogo, aí ela faz uma especialização voltada para a área dela, com bastante coisa aplicada, né? E também pode seguir com essa coisa aplicada para o mestrado também, né? Então, ela pode ir para o mestrado e ela pode eventualmente ir para o doutorado, né? Tem algumas questões, por exemplo, que às vezes ela tem experiência de trabalho. E tem universidades que validam a experiência de trabalho como crédito educacional, até um certo limite, tá? Então, por isso que eu falo que cada pessoa tem uma trajetória única e tem que construir a estratégia que melhor atende aquilo que ela está almejando, né? Sim. E ela precisa, você precisa, depois desse vídeo, e pesquisa um pouco sobre a sua área, né? Sobre a área que você trabalha e vai entender um pouco dos desdobramentos, do que vai acontecer no futuro dessa área, quais são as necessidades de formação, quais são as tendências de crescimento dessa área, né? Para você entender, primeiro, é fato que muito do que vai acontecer no futuro a gente não sabe, né? Mas tem pessoas que exploram tendências e publicam sobre isso para você entender o que vai te ajudar na hora de você escolher um curso, né? É importante a gente desconstruir um pouco essa questão de vou estudar fora, vou fazer um mestrado. Por quê? Porque eu vi que mestrado no exterior é muito bom. Depende do que você vai fazer, depende de para que esse mestrado vai te servir, depende do seu objetivo. Se você quer ficar no país, às vezes você precisa entender um pouco do que aquele país está pedindo.
às vezes naquele país é importante você fazer um mestrado, porque com um mestrado você vai ganhar mais, por exemplo. Tá? Então existe uma gama de possibilidades e é sempre bom a gente reforçar que a gente não está aqui para escolher o que você precisa fazer, a gente não está dando caminhos únicos, a gente só está abordando a gama de oportunidades que tem quando a gente fala de pós-graduação no exterior. Exatamente, para diferentes perfis. Isso. E às vezes uma pessoa que estudou com você, tá ali do seu lado na sala de aula, ela vai para um caminho, você vai para outro. Exatamente. Então assim, as universidades vão ser diferentes, vão pedir requisitos diferentes, o perfil de cada pessoa vai determinar o que ela vai achar que é mais relevante para o desenvolvimento da carreira dela. Então o que a gente faz aqui é mostrar as possibilidades e os caminhos que existem. Exatamente. E acho que para finalizar, Má, eu queria que você tentasse resumir quais são então as principais possibilidades para um tecnólogo. Desenhe de novo esses caminhos aí, só que só falando assim, uma pessoa que fez tecnólogo, ela pode optar por fazer isso, isso e isso, seguir por esse caminho ou seguir por esse caminho. Tá, legal. Então assim, um tecnólogo pode fazer especialização no exterior, pode fazer mestrado no exterior. Ele não precisa fazer um para fazer o outro, mas ele pode, né? Ele tem alguns requisitos a cumprir em alguns casos, tem que estudar talvez mais um pouco para poder entrar no curso em alguns lugares, mas tudo isso é necessário pesquisar para montar essa estratégia. O tecnólogo também pode, depois de fazer o mestrado, ou às vezes, dependendo da experiência de trabalho, ou dependendo dos cursos que ele já fez ao longo da vida, entrar num doutorado. Então, assim, não tem limitação de estudo no exterior por você ser um tecnólogo. Inclusive, tem muitas oportunidades interessantes para quem é tecnólogo estudar no exterior, se desenvolver e poder ir para o exterior, para imigrar, porque tem muitas profissões tecnólogo que tem falta no exterior. Ganhar mais, porque tem muitas especializações que são altamente desejadas pela indústria, pelos serviços, pelo comércio, ou seja, por todos os setores, né, da economia, e tem necessidade tanto no Brasil quanto no exterior, e que não são cursos necessariamente de mestrado e doutorado, são cursos de especialização. E ganhar mais, ela pode ganhar mais tanto no país de destino, se ela conseguir permanecer por lá, quiser conseguir, quanto na hora que ela retornar para o mercado de trabalho. Exatamente. Os tecnólogos, em geral, eles têm um ROI altíssimo do estudo que eles fazem fora. Sim, entendeu? E se você quiser saber sobre o que é esse ROI, também tem uma aula que a gente fala direitinho. O ROI, né, o retorno sobre o investimento, quanto na hora você de gasta, você fazer, né? Uma pós no exterior, quanto você gasta, mas o tanto de coisas que você pode obter e ganhar depois que você concluir todas essas experiências, né? Também tá aqui na playlist aqui das aulas. Só você procurar o pós no exterior da ROI, você vai achar também esse vídeo aí, tá bom? Espero que mais uma vez a gente tenha esclarecido mais uma dúvida que sempre aparece, né? Uma dúvida que nos eventos que a gente realiza já apareceu mais de uma vez, a gente não tinha tido a oportunidade de dar um esclarecimento tão detalhado, estamos dando esse esclarecimento agora, com essa gênia aqui do meu lado. E mais uma vez, espero que vocês tenham absorvido bastante coisa, peço que vocês se inscrevam aqui no canal, quem não está inscrito, quem não está inscrita, que você deixe o seu joinha, que não custa nada, é só um cliquezinho. Deixe uma pergunta para a próxima vez. Principalmente uma pergunta, um comentário, se você está achando esse tipo de vídeo que a gente vem fazendo bem interessante, bem esclarecedor. Faz um comentário, faz a sua perguntinha e esteja com a gente no próximo vídeo. É isso aí, um beijo. E até a próxima. Imitei ela. Tchau.